Mesmo com a criação da Lei 14.511 no ano passado, que obriga a remuneração igualitária entre homens e mulheres no exercício das mesmas funções, o que se vê no dia a dia está bem longe disso. Uma pesquisa recente da InfoJobs mostra que 88% das mulheres acreditam que a desigualdade salarial existe e 54% delas afirmam exercer as mesmas funções com salários mais baixos. A falta de representatividade nas empresas, machismo e deficiência de educação no ambiente corporativo são alguns dos motivos que perpetuam a diferença salarial entre os gêneros. Quem nos traz mais detalhes sobre este assunto é a presidente da consultoria Gestão Kairos, Liliane Rocha. A gente tem várias camadas, várias respostas possíveis e provavelmente complementares para essa questão. A primeira e a mais basilar é, de fato e inquestionavelmente, a estrutura desigual de sociedade, muito clara e visível em dados como aquele que eu sempre compartilho do estudo Diversidade, Representatividade e Percepção, de que mulheres são 52% da sociedade, porém, quando olhamos para empresas, mesmo aquelas que são referência, que têm as informações, que têm os dados, a gente vê uma subrepresentatividade tremenda, 32% de mulheres no quadro funcional, 25% no nível gerente acima, 3% somente de mulheres negras. Então, aqui a gente já vê uma lacuna muito explícita. Porém, o que a gente está falando aqui e aprofundando nessa conversa é que mesmo para as mulheres que chegaram lá, mesmo quando a gente olha homens e mulheres com o mesmo cargo, a mesma função, a mesma formação, a mesma experiência, skills e habilidades relativamente proporcionais, ainda assim a gente tem diferença salarial. A única coisa que para mim justifica isso de fato, quando a gente esmiuça, analisa profundamente, é o preconceito, o machismo estrutural e uma desigualdade estrutural e naturalizada na sociedade brasileira. Então, na semana passada, por exemplo, eu estava num grande evento na ONU, lá em Nova York, no CSW, debatendo globalmente questões das mulheres e de gênero, e a gente teve que levar à conversa um dado alarmante, que foi a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo entrando no Supremo Tribunal Federal contra trechos da lei. E aí a gente pergunta, a quem interessa a desigualdade salarial? A própria pressão que faz parte da formação profissional das mulheres, inclusive, faz uma diferença nessa percepção do seu valor profissional corporativo? O que a gente tem falado muito é sobre como cada um de nós é sociabilizado. E aí aqui nessa conversa a gente pode falar sobre como homens são sociabilizados e como mulheres são sociabilizadas. Via de regra, e em certa medida isso continua se reproduzindo hoje, homens são sociabilizados, e acho que a gente consegue fazer essa análise no mundo corporativo, sempre se percebendo do tamanho da cadeira que ocupam numa determinada posição e às vezes até um pouquinho maior. E via de regra, o que a gente percebe como fruto dessa sociabilização é que as mulheres sempre se percebem até de um tamanho um pouco menor que a cadeira. Então é muito comum, por exemplo, que ao ser convidada para uma promoção, a mulher pare e fale, mas será que eu estou preparada? Será que eu estou apta? Modo tal que uma vez eu escutei de um mentor, eu numa situação como essa, sendo chamada para uma promoção e falando, nossa, será que eu estou preparada? E daí o mentor me falou, olha, Liliane, essa empresa não é uma organização social. É claro que você está preparada. A empresa jamais te promoveria para essa posição se você ou não estivesse preparada ou com muita capacidade de, em pouco tempo, complementar as skills necessárias. Então, essa questão da sociabilização e, portanto, da desconstrução que a gente precisa fazer de alguns arquétipos, entendimentos sociais e entendimentos individuais em homens e em mulheres para alcançar igualdade salarial e igualdade no mercado de trabalho é profundo, está em voga, mas a gente ainda vai precisar falar muito sobre isso. E a nossa tarefa, né, enquanto sociedade, enquanto trabalhadores, é justamente tentar mudar essa mentalidade que perpetua, não, essa diferença salarial. E a pergunta, não, que sempre será colocada, como fazer isso? Como acelerar essa mudança de mentalidade que vai levar homens e mulheres a uma situação mais justa, não, no ambiente corporativo?
Acho que a lei da igualdade salarial, ela dá um caminho para a gente e ela é muito parecida, de fato, com o que a gestão Queiroz e outras consultorias especialistas já têm feito em grandes empresas. Então, uma das coisas que está lá posta e que está sendo questionada, inclusive, é transparência. Transparência com as informações, transparência com os dados, qual o percentual de mulheres no seu quadro funcional, qual o percentual de mulheres na sua liderança, quais são os percentuais de desigualdade salarial que você tem para pessoas, homens e mulheres, no mesmo cargo com a mesma função. Então, transparência é um ponto de partida, inclusive previsto nos princípios de governança corporativa, que fala de transparência e accountability. A partir da transparência, traçar um plano. Qual que é o meu plano de ação? O que eu vou fazer? Como que eu vou, em curto, médio e longo prazo, reduzir essa diferença salarial? Como que eu vou olhar esses critérios que hoje a gente traz tanta abstração? Como que eu vou tirar a abstração e trazer concretude para esses critérios? Uma outra coisa que foi questionada na lei é, mas não considera, por exemplo, a diferença de tempo de casa. Tá bom, tá simples, homens e mulheres com a mesma formação, mesma experiência e mesmo tempo de casa. Vamos criar essas faixas, né? A gente não precisa trazer abstração para um tema que é extremamente concreto, que é o da igualdade salarial. E por fim, e que a tem dito repetidamente, educar para a diversidade. Então, essa própria conversa que a gente faz aqui hoje, na qual a gente compartilha dados, compartilha como fazer, compartilha movimentos antagônicos do mercado, é uma conversa que transforma essa realidade.